Olá, meu nome é Margarete Chenari, eu sou professora da UESC, do Departamento de Ciências Biológicas, na área de micro e imunologia, e estou aqui hoje para a gente conversar um pouco a respeito dos anticorpos no combate à Covid-19. Antes de mais nada, quem são os anticorpos, né? Para entender um pouco, para falar sobre eles, vamos entender quem eles são, né? Os anticorpos fazem parte de uma superfamília de moléculas que são das imunoglobulinas. São moléculas que apresentam regiões globulares. Tá? Vejam aqui que tem várias moléculas que têm essa estrutura, e a que nós vamos falar é do anticorpo, que é essa primeira estrutura aqui, essa chamada IgG, que é aqui a definição da nomenclatura IgG, imunoglobulina da classe G, que nós vamos falar posteriormente também. Para entender um pouco da função dessa molécula, o que elas fazem, nós precisamos falar também da estrutura dela, que a estrutura dela é fundamental para a função que ela vai exercer. É uma molécula que ela apresenta 4 cadeias. Ela apresenta 2 cadeias pesadas aqui e 2 cadeias leves, aqui onde eu estou apontando. Ela tem extremidades, como uma proteína, ela tem uma extremidade carboxiterminal, que é uma região que vai interagir com as células do sistema imune, do hospedeiro. E ela tem uma região N-terminal, amino-terminal, ela tem 2 extremidades amino-terminal, e essa extremidade é a que vai interagir com o antígeno. Essa porção se chama porção FAB, porque a porção fração ligante do antígeno. Tem muita nomenclatura em imunologia, e sempre em inglês, e a gente mantém essa nomenclatura dessa forma. Então, é porção FAB, essa região. Então, ela tem 2 porções FAB, essa molécula, que interage com o antígeno. Esse domínio globular aqui, ó, dessa extremidade, ele é um domínio variável, tá? Então, ele é variável aqui e variável também do outro lado. O restante da molécula, ele é constante, então a gente chama aqui, ó, ela tem região constante aqui de cadeia pesada, região constante da cadeia pesada e região constante da cadeia leve. E na extremidade, a região variável. Nós vamos ver que isso aqui, esse anticorpo, ele muda de célula para célula. Quando ele é produzido, cada célula produz um anticorpo. Eles têm a mesma estrutura, o mesmo jeitão, porém, ele vai modificar nesta região variável, de uma célula para outra. Por isso, tem esta nomenclatura aqui, tá? E é uma porção que vai se ligar ao antígeno. Essa região aqui, que é constante, a gente chama de porção FC. É uma fração cristalizável. Se eu quiser reproduzir, fazer isso aqui de forma a fazer cristais moleculares, a gente consegue reproduzir, o que não acontece com a região variável, porque às vezes ela tem muitas modificações, né? Enfim, basicamente isso é o importante para a gente começar a entender as interações. Agora, se um lado eu tenho o anticorpo, que ele tem essa estrutura e tem uma função de interagir com antígenos, quem são esses antígenos, né? Os antígenos são substâncias moleculares capazes de induzir uma resposta imune específica. Primeiro, eles são um corpo estranho, uma molécula estranha ao organismo. Antigênio é um antígeno contrário, que não pertence. Então, ele não pertence ao hospedeiro. Então, ele é uma substância que não é do hospedeiro e também ele é capaz de induzir uma resposta imune. Então, ele pode ser chamado também de imunógeno. Uma outra particularidade também que a gente tem em relação ao antígeno, se a gente considerar aqui um esquema de uma molécula de um antígeno, aqui com vários segmentos, várias figuras aqui, esses pontos seriam os locais de interação com o anticorpo. Então, um antígeno ele pode ter vários pontos em que
o anticorpo pode se ligar, e quando a gente fala ligar, a gente fala também reconhecimento, é onde o anticorpo pode reconhecer forças suficientes ali para que eles mantenham uma interação. Então, interação, reconhecimento, ligação, esses são nomes que a gente fala dessa interação entre o antígeno e o anticorpo, essa ligação, tá? Esse ponto, então, que ocorre essa ligação do antígeno com o anticorpo, o local do antígeno que está acontecendo é chamado de epítopo ou determinante antigênico. Então, uma molécula antigênica, um único antígeno, ele pode ter vários epítopos, tá? Então, vocês vão guardando isso daí, porque depois a gente vai usar e relembrar esses pontos, tá? Aqui, ó, para a gente ver, tem um antígeno e ele tem vários epítopos aqui coloridos, e a gente tem aqui um anticorpo chamado 1, porque ele se liga a um epítopo denominado 1. E um anticorpo 3, porque ele é capaz de se ligar ao epítopo 3, tá? Isso dentro de um mesmo antígeno. Nós estamos vendo dois epítopos diferentes. E quem produz esses anticorpos? Quem produz esses anticorpos, na verdade, são os linfócitos B, que são células do sistema imune, que nós vamos falar também posteriormente mais um pouco. Só adiantando que são células que apresentam o próprio anticorpo na superfície, como um receptor. E, através desse receptor de superfície, ele vai ser capaz de interagir com o antígeno. Quando ele interage com o antígeno, liga-se ao antígeno, reconhece esse antígeno, isso gera um estímulo para a célula, e a célula se torna ativada. Antes, que era somente uma célula, reconheceu, essa ativação vai levar com que ela produza várias células a partir desse clone. Então, a gente tem aqui uma ativação e uma expansão clonal. Essa célula produz várias outras idênticas a ela, e após essa fase de multiplicação, ela vai começar a produzir esses anticorpos. Então, ela sai dessa fase de multiplicação, entra numa fase efetora, que ela vai secretar anticorpos. E esses anticorpos, essa célula agora, ela é chamada de plasmócito. Então, quando vocês lerem alguma coisa, fala de linfócito B e plasmócito, é a mesma célula, porém, plasmócito ele já está com uma atividade diferenciada, ele já produz anticorpos, ele já foi ativado, ele já foi primado, ele já foi marcado, e ele começa a produzir sempre que ele for estimulado aqueles anticorpos. Por outro lado, nós temos algumas células que aqui desse mesmo clone, que elas param, elas não entram nesse processo de produzir anticorpos, elas ficam quiescentes, circulando, multiplicam um pouco, mas permanecem no organismo por longo tempo. E elas são chamadas células de memória. São as células do linfócito B que produziu foi estimulado por aquele antígeno e produziu anticorpo, mas algumas não produzem anticorpo, então elas são chamadas células de memória e ficam circulando. Guarda aí que elas são muito importantes. Então, nós temos o linfócito B com um receptor na superfície, que nada mais é do que um anticorpo, e uma célula secretora de anticorpos, que nada mais é do que um linfócito B que foi estimulado e passa a produzir anticorpos. E um anticorpo que ele é secretado, agora não mais na superfície, ele continua, aqueles que estão lá na superfície estão lá, mas essa célula passa a secretar anticorpos. E nós temos também algumas definições que são os anticorpos monoclonais e os anticorpos policlonais. O que são anticorpos monoclonais? Anticorpos monoclonais são aqueles que vieram de um único clone de célula produtora de anticorpos. Então, vamos tocar aqui, ó. Esse clone aqui, ele vai produzir só anticorpo desse tipo aqui. Então, ele vai produzir um anticorpo aqui, que se ele tivesse em cultura, produzindo sozinho, ele vai produzir um anticorpo monoclonal. Tudo que eu pegar ali vai ser aquele mesmo anticorpo, daquela mesma forma, e reconhece esse epítopo antigênico aqui. Então, olha aqui, mostrando, ele possui sítios de ligação ao antígeno idênticos. Então, eles vão ligar sempre onde tiver esse
epítopo aqui, tá? Ele vai reconhecer sempre esse epítopo. Pode ter outros, pode ter, mas ele interage com esse. O anticorpo, que é onde a gente fala em anticorpos policlonais, são múltiplos clones de células produtoras de anticorpos. Elas possuem diversas especificidades antigênicas. Se nós olharmos aqui, ó, nós temos vários linfócitos B. Cada um aqui pode reconhecer, se tivéssemos outros antígenos aqui, eles poderiam ser estimulados e eles reconheceriam cada um o antígeno contra o qual eles foram estimulados. Então, aqui nós temos, ó, um anticorpo policlonal, aqui, na verdade, eles estão com a mesma cor, mas eles deveriam ser aqui de diferentes cores. Eles deveriam ser verde, com anticorpo verde, azul, com anticorpo azul, o epítopo amarelo com anticorpo amarelo e assim por diante. Por quê? Para mostrar que esses anticorpos foram produzidos cada um em uma célula, em um clone. Foi reconhecido por uma célula. Então, um antígeno, ele pode ser reconhecido, ele pode fazer vários linfócitos B serem ativados, que é o que acontece no nosso organismo. Nosso organismo ele não vai produzir só um clone. O antígeno entrou lá no organismo, ele começa a produzir, as células vão sendo estimuladas, mas cada célula, cada linfócito B vai produzir um único tipo de anticorpo. Então, um antígeno, ele pode fazer várias células serem ativadas, porque ele pode ter vários epítopos ali. E cada linfócito B vai reconhecer um epítopo, certo? Então, guarde isso daí, porque lá nós falamos em vacinas, nós vamos falar muito em anticorpos monoclonais. Mas os tipos desses anticorpos, eles têm tipos, classes, eles têm classes. Eles são de 5 classes, esses anticorpos, quando a gente fala do hospedeiro humano, né? Nós temos a IgG. O que é IgG? IG é imunoglobulina, que é a mesma coisa que anticorpo. Da classe G. O que é essa classe? A classe do anticorpo ela é determinada pela cadeia pesada, essa cadeia aqui, ó, cadeia molecular, né? E aqui, dependendo da estrutura dela, que é uma cadeia gama, ela vai ser imunoglobulina G. Então, quem determina isso é a cadeia pesada, aquela porção constante da cadeia pesada. Então, se ela tiver essa estrutura do tipo gama, né, a cadeia gama, ela vai se chamar IgG. Se ela tiver uma estrutura do tipo Mi, a cadeia pesada for Mi, ela se chamará IgM. Se a cadeia for alfa, ela se chamará IgA. Se for delta, ela se chamará IgD. Se for epsilon, ela se chamará IgE. Mas, é interessante que cada uma dessas imunoglobulinas, elas têm funções que vão ser desenvolvidas e vão gerar respostas diferentes. Por exemplo, a IgG, ela é um marcador, a gente pode usar como marcador uma ferramenta para verificar se houveram infecções passadas. Por exemplo, no caso do Covid-19, uma pessoa que já teve a doença, se dosarmos procurar anticorpos nela, ela vai ter anticorpos da classe G, porque são aqueles que ficam posteriores à doença. Tá? Por outro lado, a IgM são as primeiras imunoglobulinas a serem formadas quando ocorre a infecção. É o sinal que a célula foi ativada, ela começa a multiplicar, e quando ela começa a multiplicar, ela começa a produzir aquelas quatro cadeias dentro da célula, e o sinal que vai para o núcleo da célula para que produza a cadeia Mi. Então, ela começa a produzir a cadeia Mi, junto com as cadeias leves, e aquilo vai se ajuntar e sair da célula, ela começa a secretar IgM. Então, é uma imunoglobulina que começa no início da infecção. Por volta de 3, 4 dias, já pode conseguir dosar isso no indivíduo, né?
E ela tem uma característica que ela pode ficar numa forma pentamérica, 5 moléculas juntas. Para que isso? Porque aqui, ó, tem uma força de atração ao antígeno. Quando você tem 5 moléculas juntas aqui, a força de atração é muito maior. E como ela é a primeira que está sendo desenvolvida, ela precisa estar apta, né? Então, ela começa a responder com esses 5 sítios aqui. Já a IgA, ela normalmente aparece na forma de dímero, e ela é uma molécula que fica e é secretada junto aos mucos, por exemplo, na mucosa intestinal, a gente tem muita IgA, onde tem muco ela é produzida, né? E também dos fluidos, dos líquidos, na saliva, na lágrima, no leite materno, é muita quantidade que tem também. E a IgD é uma outra imunoglobulina que ela é de superfície, ela fica na superfície do linfócito B, ela que faz aquele reconhecimento do antígeno quando vai estimular o linfócito B, para que o linfócito B comece a produzir os anticorpos, a multiplicar e produzir os anticorpos. É a IgD que fica lá na superfície da célula. A IgE já é uma outra imunoglobulina que aparece muito nas reações de hipersensibilidade, aquelas rinite alérgica, quando a pessoa tem alergia à poeira, a algum componente específico, e que na hora já começa a espirrar, a IgE tem um papel fundamental nisso daí. Então, a pessoa tem a produção muito alta de IgE, e ela é que caracteriza essas reações de hipersensibilidade tipo 1. E o nosso objeto de estudo aqui, da Covid-19, nós vamos nos deter mais na IgM, que é de fase aguda, e na IgG, que é fase aguda e fase convalescente, e funciona como uma cicatriz sorológica. O que é isso? É aquela que permanece mesmo depois de ter terminado ou acabado a doença, né? Nós, ou vocês já tiveram uma aula, ou terão uma aula sobre o diagnóstico na COVID. Então, vocês vão ouvir falar muito nessa IgM e nessa IgG, né? E, então, guardem isso daí, que depois vocês vão utilizar muito. Bom, o nosso antígeno aqui, nosso objeto de estudo, é o SARS-CoV-2, né? Que é o vírus, o coronavírus tipo 2, da síndrome aqui ele, ó. O vírus que ocasiona a Covid-19, né? E aqui, então, nós temos ele para mostrar que esse vai ser o nosso objeto, o nosso antígeno, né, que eles utilizam muito para entender esses mecanismos do vírus, da invasão, da doença em si, e a possibilidade dos anticorpos interagirem aqui, ó, essas moléculas aqui ao redor, é um outro esquema mostrando o esquema de um anticorpo. E aqui nós temos um desenho também esquemático mostrando essas espículas, né, que são as famosas spike dos coronavírus, né, que essa família, eles têm essa característica que forma essa coroa ao redor, que são essas espículas, né, em inglês spike. E nós vamos falar sempre em antígeno S, ou molécula S, partícula S, e os anticorpos aqui que podem se ligar a ela, e ela pode ter também, aqui, ó, de um lado nós temos anticorpo, do outro vírus, o antígeno, que é o próprio vírus, né? E aqui, falando dessa molécula, então, o esquema dela, nós temos aqui a coroa ao redor, né, que são essas espículas, e nós temos, então, uma membrana, juntamente com o envelope, e também o núcleo capsídeo e o RNA viral, o genoma viral deste vírus. Todos esses componentes aqui podem gerar antígenos, mas o que eles têm visto, principalmente, é que essa spike, essa proteína S, que nós vamos falar, ela é a que tem sido fundamental para entender a invasão do vírus, né, nas células. E aqui nós temos um modelo dela, né, descrito dessa molécula, e ela tem várias porções aqui, 3 porções aqui,
né? E outras 3 aqui é um domínio ligante do receptor, onde ela vai se ligar na célula, então os domínios mais internos aqui, um domínio considerado externos, que ela vai se ligar a um componente que está na superfície da célula, né? Aqui nós temos mostrando ainda a região virando aqui, mostrando eles deu uma guinada na molécula, né? Mostrando ela na visão superior aqui, de cima, mostrando esses sítios aqui. Então, tem anticorpos para cada região aqui. Isso aqui tem vários epítopos aqui. E eles têm tentado estudar e entender o que está acontecendo aqui. Então, mesmo os anticorpos, marcadores de diagnóstico, podem ser feitos aqui, aqueles podem ser feitos pool de antígenos, você coloca toda a molécula e produz anticorpos contra todos de trás para frente, mas tá bem. E aqui, como que esse anticorpo é produzido? Nós vimos que o linfócito B produz, mas a partir de que momento, né, que ele produz? E agora a gente vai ver como que ele atua no organismo. Agora nós vamos ver que tem uma longa história, né, que é a imunidade, né? Nós vamos ver como que esse vírus entrando no organismo, o organismo tenta manter a homeostase, ele tenta responder, e responde. Tanto é que nós vamos ver que já viram, já falaram que em torno de 30% de pessoas, dos indivíduos contaminados, são assintomáticos. O sistema imune não respondeu, muito pelo contrário, ele respondeu de forma efetiva e favorável ao hospedeiro também, né? E conseguiu eliminar o vírus e mantém um equilíbrio, né, para o organismo. Então, na verdade, quando a gente fala dessa imunidade, existe no nosso organismo uma imunidade que ela é inata e uma imunidade que ela é adquirida. Antes de falar disso, nós vamos colocar aqui no cenário algumas células, todas as células, né, principais do sistema imunológico. A gente dividiu em 2 grandes grupos, fagócitos e linfócitos. Fagócitos são aquelas células que produzem ou que produzem grânulos e jogam esses grânulos externamente para chamar outras células ou então para eliminar os micro-organismos, e aquelas células que têm a capacidade de fagocitar, isso a gente fala em fagócitos. Aqui nós temos, principalmente, que a gente vai falar, são os monócitos, macrófagos e células dendríticas. Os monócitos são aqueles macrófagos que estão circulando e que ainda não foram ativados, não estão fagocitando, eles depois se transformam em macrófagos. Eles se diferenciam. E as células dendríticas, que elas fagocitam e têm uma capacidade muito intensa, muito boa de apresentar os antígenos para linfócitos T. E esses linfócitos são os linfócitos B, que nós já falamos, e eles se transformam em plasmócitos quando estão secretando anticorpos, e os linfócitos T, que nós temos 2 grandes grupos, que são aqueles que são CD4 positivo e CD8 positivo. O que é isso? São moléculas que estão na superfície deles. Quando eles são CD4, eles são só CD4, quando eles são CD8, eles só têm CD8. E eles têm funções distintas. O CD4 ele é chamado também de auxiliar, ou helper. Por quê? Porque ele produz, ao ser ativado, ele vai funcionar igual o linfócito B. Ele vai ter uma ativação, multiplicação e exercer sua função. Qual que é? Eliminar ou produzir citocinas. Citocinas são moléculas que essas células produzem que vão achar receptores em várias outras para exercer uma resposta. E os linfócitos T, CD8, são citotóxicos. O que é isso? Eles têm a capacidade de destruir células infectadas por vírus. E eles é uma ação direta, eles encostam na célula que está parasitada, eles conseguem interagir com o antígeno que é apresentado na superfície daquela célula. O vírus pode estar lá dentro, mas ele
constantemente está jogando moléculas para fora. E essa célula reconhece essas moléculas e joga uma substância ali naquele meio e faz com que a célula morra. E o vírus também morre junto, né? E nós temos também a célula natural killer, que destrói também, matam as células infectadas. Elas têm esse nome killer, são matadoras, elas são matadoras naturais. E o que acontece? Elas matam também por um outro mecanismo diferente do CD8, e aqueles vírus saem da célula e muitos macrófagos já podem estar ao redor e vão fagocitando, anticorpos podem estar ali, vão atuando em cima desses vírus e vão tentando eliminar. Se isso tudo acontece bem, de uma forma equilibrada, a pessoa vai eliminar o vírus através desses componentes todos, né? Isso aqui são vários mecanismos que vão sendo iniciados. Agora, a gente vai ver que existe essa resposta, mas ela é ordenada. Primeiro, no nosso organismo, a gente tem aquela resposta imune inata, aquela que nós nascemos com ela. Essa resposta que a gente nasce com ela, primeiro são as barreiras epiteliais, né? As próprias células, a forma como elas estão colocadas, conduzidas, a proteção que elas têm, impede a entrada de micro-organismos. E por isso que muitas vezes elas precisam de achar uma forma, o micro-organismo ele tem uma forma específica de entrar, né? E nós temos aquelas células que vão atuar, uma vez que esse micro-organismo ultrapassou essa barreira, ele entrou no organismo, as primeiras células de defesa que vão atuar são esses fagócitos, são aquelas células que vão fagocitar. São macrófagos que vão fagocitar, células dendríticas, neutrófilos. Esses neutrófilos, gente, eles têm uma atuação, eles chegam, matam e também morrem. Eles são aqueles primeiros que a gente brinca, né? Soldadinhos que chegam e vão matando. Mas, enfim, aqui o batalhão é imenso. Mas o que a gente tem aqui é essa primeira linha de defesa, que é a fagocitose. Vários processos estão envolvidos, vários receptores, mas todos eles já estão na célula, e essas células já estão prontas e respondendo. Elas não estão crescendo, sendo ativadas, multiplicando, não, elas já estão ali, estão respondendo. As células NK também fazem parte desse grupo. E tem alguns componentes moleculares chamados complemento. Moléculas do complemento, a gente tem um sistema de moléculas que elas ativam uma cascata de enzimas e também atuam sobre esses agentes infecciosos. E por outro lado, depois que passou isso daqui, você tem uma resposta, essas células carregam o antígeno, carregam esse vírus ou qualquer outro micro-organismo que entrou aqui, ou elas fagocitaram, elas digerem esse micro-organismo e expõem na superfície. Por que elas expõem? Elas têm moléculas específicas que carregam o antígeno na superfície. Para quê? Porque o linfócito T, gente, esse linfócito T, ele é muito peculiar. Ele só vai ver o antígeno se esse antígeno estiver sendo conduzido por uma outra molécula específica que ele consegue interagir. Uma vez que ele consegue visualizar, interagir, assim como o linfócito B vê o antígeno, ele pode ver o antígeno pura e simplesmente, o linfócito T não vê, ele precisa ter esse reconhecimento em cadeia de uma molécula que carrega um antígeno dentro, e ele então vai visualizar isso e interagir, ter força suficiente que vai fazer essa interação. Uma vez feita essa interação, ocorre uma sinalização para essas células internamente e elas começam a ser ativadas e se multiplicar. Elas se transformam, começam a multiplicar, uma multiplicação intensa, que ela estava lá circulando, ela só vai multiplicar quando ela tem esse contato com o antígeno, de forma diferente dessas aqui, que dá resposta imune inata. Por isso que elas são chamadas uma imunidade adaptativa, elas vão se adaptar à medida que vai tendo contato com o antígeno. Então, ela se torna pronta para responder depois que multiplicou, e elas vão se tornar células efetoras. Se for CD4, ela vai produzir citocina. Se for CD8, ela vai matar a célula infectada. Aqui, no caso, um linfócito TCD8, mostrando que ele pode interagir aqui, ó, ele multiplicou, interage
ativou, multiplicou, e agora ele está exercendo a função dele, ele vai reconhecer novamente e ele vai matar esta célula que está infectada. O anticorpo, por outro lado, o linfócito B, na resposta imune adaptativa, nós vamos ter o anticorpo sendo formado. Ele vai ser formado como? Através da interação do antígeno com o anticorpo da superfície do linfócito B. Esse linfócito B vai ser ativado, multiplicar e começar a produzir anticorpos. O linfócito B também tem uma particularidade, ele também pode ser ativado, começar a produzir ou mudar o switch classe, com algumas interações que nós não vamos especificar aqui, porque senão a gente vai perder muito tempo. O importante é saber que ele também pode apresentar antígeno, ele é capaz de fagocitar também, tá? Didaticamente, a gente coloca ele na imunidade adaptativa, porque é uma célula que gera memória, tá? Mas ele também tem a capacidade de englobar o antígeno e apresentar para o linfócito, e esse linfócito joga citocinas sobre eles que ajudam o linfócito B a produzir mais anticorpos. Então, é uma interação muito grande dessas células, tá? Então, aqui a gente está falando só superficialmente para vocês entenderem que existe uma cooperação entre linfócito T com linfócito B, e existe mais produção ainda de linfócito, de anticorpos por esse linfócito B quando ocorrem essas interações. Mas quem produz anticorpo é só o linfócito B. O linfócito T produz citocinas ou mata a célula através do linfócito T citotóxico, tá? Uma vez que eles foram ativados, estão respondendo, esse aqui está produzindo anticorpos, esse aqui citocinas que vão estimular as citocinas produzidas aqui, elas estimulam os macrófagos a exercerem mais sua função, elas estimulam os linfócitos CD8, estimulam os linfócitos B, a presença das citocinas, nós vamos ver depois, chamam mais células e assim por diante. Agora, em relação à imunidade ao vírus, os anticorpos, vamos falar um pouco aqui. Os vírus, quando eles invadem a célula, já é um mecanismo estranho que está acontecendo lá dentro, né? Chegou um corpo estranho, eles têm uma capacidade de produzir um interferon, que é uma substância do tipo 1. Esse estado que a gente chama de invasão já ocorre, já vira um estado antiviral para aquele tecido. Ela começa a jogar aquele interferon e aquilo já gera um impedimento, um aviso para as outras células, e é um impedimento para que o vírus invada mais as células. Porém, eles já têm visto no coronavírus que ele tem um mecanismo, quando ele entra nas células, ele já diminui a produção desse interferon tipo 1. E as células já ficam mais propensas a deixarem serem invadidas, tá? Então, isso aí já é um mecanismo que ele utiliza para poder invadir. Dentro da imunidade inata, né? Ele já começa a driblar esse sistema aqui. Na imunidade adaptativa, o que nós temos? A produção de anticorpos por linfócitos B. De anticorpos por esses linfócitos B. Esses anticorpos, o que eles podem fazer? Eles foram produzidos contra esta porção aqui, então, quando eles saem de lá, eles têm capacidade de reconhecer esta porção. Uma vez que eles reconhecem isso, eles se ligam a esse antígeno, né, viral, ou ao vírus, né, nessa porção do vírus, e essa ligação toda vai impedir que ele invada outras células. Esse é um processo que a gente chama de neutralização. Talvez vocês tenham visto muito trabalho aí, que fala, viram que esses anticorpos foram protetores, eles induziram a neutralização. O que é isso? Isso é fazer com que o anticorpo se ligue na superfície do vírus e impeça que ele entre em outras células. Tá? Isso é um processo de neutralização, neutralizou a ação do vírus, tá? Um outro processo que o vírus faz na resposta imune inata que a gente tem, ou que o sistema imune promove, é as células NK, elas têm a capacidade de interagir com antígenos na superfície das outras células. Quando os
receptores dela, que são diferentes do receptor do linfócito B, que é diferente do receptor do linfócito T. Os receptores dessa célula reconhecem antígenos na superfície de células infectadas, elas matam essas células diretamente. É um gradiente de receptores. Quando eles têm muitos receptores na superfície dela que conseguem interagir com a outra célula, ela se programa para matar a outra célula. Se não consegue interagir, ela passa e os receptores não interagem, então ela não mata outra célula. Normalmente, quando tem antígenos estranhos ali, ela tem essa capacidade de conduzir os seus receptores por forças, por gradiente de forças ali, ela consegue chegar com as moléculas ali e fazer um estado de ativação na célula e matar a célula infectada. Essa célula morre, os debris vão ser retirados por macrófagos que estão aqui circulando, e até esses antígenos que esses macrófagos podem recolher aqui ou perceber, eles podem apresentar para os linfócitos T. Essa célula aqui, ó, que estava infectada ou apresenta o vírus, ela também agora, quando o linfócito TCD8 já foi primado e ele já foi apresentado para esse antígeno, outra vez que ele encontrar isso na superfície, for apresentado para ele novamente, ele mata essa célula. Então, é outra forma de matar essa célula. Então, aqui nós estamos vendo 4 mecanismos de morte de agentes infecciosos, tá? Dentro da resposta imune específica, que nós vimos a resposta imune inata, que são os aspectos relacionados à fagocitose, englobamento de partículas, moléculas que atuam sobre o vírus. Depois nós temos a resposta imune específica, que precisa de um estímulo para que essas células se reproduzam, formem uma expansão, tenham uma expansão clonal e se tornem efetoras respondedoras. Quando é a primeira vez que essas células do sistema imune específico, elas vão ser estimuladas, a gente chama de resposta imune primária. Então, essa resposta imune primária é só na resposta específica. De quem? De linfócito T e de linfócito B. Então, nós temos aqui uma resposta específica de um determinado antígeno que o linfócito B estava circulando e reconheceu. Uma vez que ele reconhece, ele vai demorar em torno de 2 semanas para sofrer expansão clonal e começar a eliminar ou secretar os anticorpos, né, sob a forma de plasmócito, e depois, enquanto ele tem contato com o antígeno, depois o antígeno for diminuindo daquele local, ele vai diminuindo a sua produção de anticorpos e vai chegando num basal, uma produção basal, e ele permanece. Mas ele tem um pico de produção aqui de anticorpos em torno de 2 semanas. Se esse mesmo antígeno, depois de 5 semanas, a partir da primeira semana, depois na 5ª semana, mais ou menos, ele entrou de novo em contato com esse mesmo antígeno, esses linfócitos B, que já foram primados, que a gente fala que ele não é mais naive, ele não é mais virgem, ele já reconhece esse antígeno, ele vai interagir com esse antígeno. Aí ele vai demorar? Não. Ele vai demorar no máximo aqui 4 dias, ele já está numa produção, e uma produção muito alta, muito maior de anticorpos do que aquela resposta primária. Então, ele vai ter uma produção muito maior de anticorpos e muito mais rápida. Se entrou um outro antígeno aqui, que é a primeira vez que esses linfócitos estão vendo, ele vai fazer o mesmo processo dessa resposta primária aqui. Vai ter uma resposta primária, porque ele ainda não foi reconhecido. Então, se entrar 2 antígenos aqui, vai mostrar que essa resposta ela é muito específica. Aqueles clones que já foram ativados, que reconheceram aquele antígeno, ele vai expandir rapidamente, produzir anticorpos. Outro antígeno que apareça de outra infecção, de outra coisa, ele vai demorar também a responder. E a resposta é muito mais baixa, a produção é muito mais baixa. Isso é para mostrar que essa resposta ela é específica e ela é muito maior na infecção, na resposta secundária. E as células de memória também depois diminuem a produção
e volta. O que acontece aqui que essa resposta é tão rápida? Na verdade, o que está acontecendo aqui é que quem recebe esse estímulo e ficou permanentemente circulando são os linfócitos B ou linfócitos T de memória. Esta é uma característica da resposta imune específica. Ela tem uma memória. Uma vez que as células foram primadas, depois elas vão reconhecer esse mesmo antígeno, mas de uma forma muito mais rápida, tá? Isso se deve a esta memória dessas células. Guarde isso daí, porque isso aí é o nosso princípio de vacinas. Então, nós temos aqui as funções efetoras dos anticorpos. Os anticorpos, considerando só a célula B que produziu anticorpos e já está lá trabalhando, já tem alguns dias e multiplicando, e nós temos aqui esses anticorpos, eles podem ter várias funções. A primeira delas, que a gente pode falar, é que eles vão ser neutralizantes. O que é isso? Eles vão se ligar especificamente a este antígeno e vão eliminá-lo, ou então eles vão diminuir a capacidade dele de reprodução. Como? Impedindo de entrar em outras células, no caso do vírus, né? E também ele pode neutralizar toxinas, que não é o caso do Covid, mas no caso de algumas bactérias, de outros componentes do organismo, de antígenos que entram, né? Aqui nós temos também outra capacidade dos anticorpos, que é muito importante. Eles se ligam a antígenos, né? Mas, além de se ligarem a antígenos, eles podem usar por aquela porção que a gente falou lá no início, essa porção FC, que é uma porção que vai interagir com a célula, tem um receptor específico na célula, que é o receptor FC, o receptor para a porção FC do anticorpo. Quando o anticorpo se liga ao antígeno, essa parte da molécula se torna ainda mais exposta e muito mais fácil de encontrar um macrófago que tenha esse receptor, e esse macrófago rapidamente vai fazer a fagocitose. Isso é o que a gente chama de opsonização, é um aumento da fagocitose. Tá? Ele fagocita muito mais. Normalmente, gente, quando você tem um antígeno com um anticorpo acoplado e faz essa fagocitose, o macrófago leva em torno de 10 minutos para fazer essa fagocitose, 5 a 10 minutos. Quando você tem isso no estado normal, o vírus chega e até o macrófago perceber que ele está ali para fazer, são 6 horas para que ele possa ser fagocitado, tá? Então, isso daí é um fator que, às vezes, deixa com que o vírus vá para as outras células, entre nas outras células, comece a invadir mais rapidamente. Então, esse processo aqui do anticorpo ligar é muito importante. Tá? Por isso que eles são tão importantes, os anticorpos. E nas células NK tem mais um mecanismo. Ela pode matar diretamente, mas quando a célula infectada, ela apresenta antígenos na superfície. E qual antígeno que ele vai trazer na superfície, essa célula? Ela pode estar trazendo o antígeno contra o qual o anticorpo reconheceu lá na frente, esse anticorpo foi produzido e ele vai ser capaz de interagir aqui na superfície da célula que está parasitada. O anticorpo interage, se liga ali e fica exposto à porção FC. Essa célula NK reconhece essa porção FC e vai liberar componentes que vão matar esta célula infectada. Isto chama-se citotoxicidade celular dependente de anticorpo. Então, a citotoxicidade da célula NK pode ser dependente do anticorpo que está ligado naquela célula. Isso é que se chama ADCC, tá? Aqui nós temos uma outra função muito importante do anticorpo, é a ativação do complemento. Isso aqui está acontecendo sempre no organismo. Os anticorpos, quando eles são formados, estão circulando, tem outras moléculas que são as chamadas
moléculas do complemento. É um conjunto de moléculas que elas se complementam na capacidade de gerar a função enzimática. Uma se liga na outra, que quebra a outra, que quebra a outra, e assim por diante, até quando elas estão na superfície de um micro-organismo, elas matam esse micro-organismo. Então, aqui, quem começa esse processo? Esse complemento ele tem 3 possibilidades de ser ativado. E uma dessas possibilidades é essa interação do antígeno com o anticorpo. Quando ele encontra esse complexo antígeno-anticorpo, essa primeira molécula aqui, do complemento, C1, ela se torna ativada, pronta para clivar outras e assim continuar a cascata. E o que isso vai fazer? Isso vai gerar fragmentos moleculares que vão chamar outras células para aquele local. Isso aí gera um processo de inflamação. A inflamação nada mais é do que muita molécula solta ao redor que vai chamando muita célula que chega e começa a ter uma interação, e essa interação com essas células gera mais produtos, que são outras moléculas, outras partículas bastante pequenas também, e aquele aglomerado de moléculas chama outras e vão gerando essas moléculas funções ao redor e vão circulando. Isso tudo gera um processo que pode ser nocivo ao hospedeiro também. Mas se for numa quantidade boa, suficiente, isso chama outras células, a resposta se resolve ali, pronto, acabou. Mas, muitas vezes, o que tem acontecido na COVID é que essa resposta é muito intensa, muito exacerbada. Então, nós temos aqui, ó, outra possibilidade, um outro subproduto desse complemento, que é o C3b, que ele tem a capacidade de ligar no vírus, e esse C3b também tem receptor no macrófago, e ele pode gerar também a opsonização. Então, vocês estão vendo que tem vários mecanismos aqui, e ainda a morte direta do micro-organismo quando essas moléculas começam a fazer essa cadeia, essa cascata em cima do micro-organismo, a superfície dele, tá? Em relação à COVID, nós vamos aqui falar um pouco sobre o que ele está fazendo, né? Vocês já viram demais, você deve estar assim, cansado de ouvir falar sobre isso. A palestra da professora Isaltina a respeito dessa invasão, do reconhecimento, da resposta imune foi excelente, mas aqui só para a gente recapitular aqui, ele usa um receptor da célula para entrar, né? Ele usa o ACE2, né? Que é uma enzima conversora da angiotensina 2, e ele usa isso aqui através dessa espícula. Então, ele vai entrar na célula, vai fazer parte aqui da membrana da célula, ele se envolve com ela na própria vesícula da célula e ele libera aqui o RNA. Gente, esse RNA aqui soltou, está liberado e ele vai invadir, entrar no no maquinário da célula, né? Então, ele vai começar a produzir outras moléculas aqui, até formar novamente o vírus e ser liberado. Uma vez que ele é liberado, ou ele vai invadir mais células, ou ele pode ser capturado também por outras células, célula dendrítica, macrófagos, e essas células vão digerir, processar aqui dentro e vão apresentar esse antígeno para os linfócitos T, citotóxico ou T helper. T citotóxico vai matar as células infectadas, num outro momento ele sai de lá ativado, multiplicando, e onde ele encontrar agora, ele vai pegar, interagir, agora ele não vai fazer só reconhecimento, multiplicar, ele vai matar a célula infectada. No caso do linfócito T helper, ele sai ativado, multiplicando, multiplica e começa a liberar citocinas. São vários tipos de citocinas, eles têm 4 grupos diferentes de linfócitos T helper, que nós não vamos ficar especificando aqui, mas essas citocinas vão ser importantíssimas para gerar um estado maior de ativação nas células, um estado de incentivo para as outras células funcionarem ainda mais e melhor, né? O linfócito B, por exemplo, ele vai mudar a sua classe de IgM para IgG em função da interação com o linfócito T, que gera um estímulo para ela fazer isso, para a célula B fazer isso. E isso vai fazer com que haja possibilidade de neutralização. Uma vez que ocorre essa resposta, o que vai existir aqui? Destruição das células infectadas e a continuidade dessas células através da
memória. É a célula B, célula T citotóxica e helper continuam com aquele mecanismo, aquele maquinário funcionando para eliminar citocinas no linfócito T, produzir anticorpos no linfócito B, matar células no linfócito T citotóxico, mas elas estão quiescentes. Em outro momento que tiver outro estímulo, elas atuam mais rapidamente, certo? Aqui, só para relembrar o que a professora Isaltina já falou, só para a gente ver aqui um mecanismo interessante que tem aqui dentro, como é que desgoverna a célula, como aquela resposta poderia ser efetora e vai ser desgovernada aqui. Ó. O vírus, ele entra na célula, ele usa esses dois receptores, como a professora falou, ele usa a AC2, mas ele também usa essa molécula aqui, TMPRSS2, vai haver essa replicação viral, vai haver uma grande produção de moléculas ali dentro e que vão ativar enzimas ali dentro. Esse vírus, ele entra em todo o maquinário da célula, consegue sair bonitinho, multiplicado, vários vírus sendo liberados e a célula já entrou no estado de confusão. E ele tem um processo dentro da célula que se chama piroptose. O que é isso? Não é apoptose nem necrose, é a piroptose. É um estado de... vai entrar uma ativação de moléculas das caspases, começa com a caspase 1, e juntamente com esses resíduos que estão ali do vírus, entra no processo inflamatório da célula, e essa célula ela vai entrar no estado de morte, ela morre. Então, a célula morre, quem ficam os vírus sobrevivem, invadem outras, e assim o processo continua. Nesse processo de morte, esses elementos que são eliminados do próprio vírus vão fazer com que haja mais processo inflamatório no local, começa. Então, aquele macrófago alveolar que estava ali, ele começa a responder muito, ele produz IL-1, e ele vai produzir TNF, e aqui começa as células ao redor, elas ficam estimuladas porque elas ficam percebendo que tem alguma coisa acontecendo ali, vai haver uma alta produção de citocinas aqui pró-inflamatórias, ou essa MIP1-alfa, MIP1-beta, e isso vai fazer o quê? Vai chamar mais células para o local. Quem que está chamando? Linfócito T, o monócito, que vira um macrófago, e uma grande quantidade de células, citocinas, e é o que a gente chama de a explosão de citocinas, né, ou tempestade de citocinas, que tem falado muito aí, que gera uma permeabilidade vascular. Olha aqui o quanto de moléculas estão sendo liberadas, e essas células, elas perdem aquela capacidade, vão ter muito infiltrado de célula aqui dessas outras monócitos, e vai ter essa permeabilidade vascular vai gerando um edema, e no caso do Covid, que é no pulmão, tem aquele edema, pneumonia, um processo de dano inflamatório no tecido, né? E várias coisas vão vindo com isso. Uma delas é que até o linfócito que foi produzir, o linfócito B que produz anticorpos, ele produz tantos anticorpos que esses anticorpos não são tão específicos, e esses anticorpos não vão neutralizar o vírus, mas muito pelo contrário, eles vão ajudar o vírus a invadir. Depois nós vamos ver um pouco sobre isso também. E aqui nós temos a possibilidade, então, aquela resposta, ou ela vai se tornar essa tempestade de citocina aqui, né? Ou, então, ela pode ser uma resposta mais branda, dependendo do organismo, dependendo do hospedeiro, da genética, da quantidade de vírus, do estado daquele hospedeiro. Isso daí pode gerar uma resposta que a gente chama de resposta boa. O que é? Cada célula vai responder na sua função. O macrófago encontra restos, ou os linfócitos B, os vírus que estão contendo os anticorpos na superfície, vão ser fagocitados, digeridos.
apresentados pelo linfócito T. O linfócito T vai soltar citocinas numa quantidade adequada, o linfócito TCD8 vem, mata a célula, libera os vírus são neutralizados pelos anticorpos e assim continua, e a resposta ocorre o clearance desses vírus e acabou a virose lá em torno de 15, 20 dias, tudo resolvido, e as memórias estão lá, né? E continuando aqui, hoje, em relação a isso, o que é que eles têm tentado fazer para que essa resposta fique pelo menos lá nos 15 dias? Tentado encontrar vacinas, encontrar terapêutica para isso tudo. Qual que é o princípio que eles têm tentado ver, que estão vendo que existem anticorpos que são protetores? Existem anticorpos que são capazes de neutralizar o vírus nessa região das espículas. Ora, eles utilizam as espículas para entrar na célula, nada melhor do que você ter um anticorpo que interage aqui e impeça a ligação com a CA2. E é isso que eles têm procurado e têm começado a encontrar. Nesse processo, esse anticorpo, então, eles tentam produzir, encontrar quais anticorpos fazem esse papel e produzir esses anticorpos como anticorpos monoclonais, quer dizer, um anticorpo que atue especificamente naquele antígeno e dentro daquele antígeno especificamente em determinados epítopos, certo? E assim vai haver a possibilidade de quebrar esse ciclo do vírus e ele não se replicar lá dentro e não expandir esse processo. Por causa disso, dessa variação de resposta, uma resposta boa, uma resposta ruim, chama muita célula para o local, muita invasão, o organismo às vezes não responde, então o vírus se estabelece melhor. Nós temos várias clínicas, né? Sintomas dessa população infectada. Então, eles têm visto que 30% das pessoas podem estar não ter sintomas alguns, estar infectadas, mas não tem sintomas, e tem uma resposta imune, mas tem uma fase contagiosa. 55% podem passar um tempo sem sintomas, né, que é aquela fase anterior à fase clínica, né, e a gente tem aqui depois sintomas moderados, que seriam sintomas de uma gripezinha, né? Que seria aquela tosse, aquela febre, coriza, dor de garganta, dor de cabeça, e muitas vezes fica por aí, pronto, e o organismo resolve com todo aquele maquinário de resposta e ele se torna, a pessoa tem a resposta e se torna imune àquele vírus ou mantém a memória ali, né? Outros 10% vão ter sintomas mais graves, né? Que já precisa de cuidados hospitalares, que além desses sintomas de gripe, pode transformar numa pneumonia e pode ter 5% que ultrapassam isso e vão precisar de cuidados muito maiores, gerando aquele processo inflamatório intenso, a pneumonia, com também formação de coágulos, né, que tem sido visto agora e estudado bastante isso, que tem que diminuir um pouco essa inflamação, essa resposta, que às vezes eles estão tratando com corticoide, e desses 5%, em torno de 50% podem ir a óbito, né? E por conta disso, o que eles têm tentado? Têm tentado entender a doença e encontrar mecanismos aqui, ó, que a pessoa fique ou nesses sintomas moderados ou sem sintomas. Para isso, estão tentando conhecer, fazer vacinas, descobrir esses anticorpos, e assim tem sido feito. Qual é o princípio da vacinação? Relembrando aquilo que a gente falou de resposta imune primária e secundária, o princípio da vacinação é esse: você vacina aqui num determinado tempo, a pessoa vai começar a ter estímulo dos linfócitos T, linfócitos B, produz anticorpos, os linfócitos T produzem citocinas e depois eles perdem esse estímulo e ficam com as memórias, né? E essa memória, ele vai ser estimulado novamente, no caso aqui, quando trombar com o vírus em alguma forma, em algum lugar, ele vai ter uma resposta muito rápida e a resposta de anticorpos ela vai ser muito mais alta, muito mais eficiente, muito mais rápida, e
ele consegue fazer todos aqueles mecanismos que a gente mostrou do vírus, de resposta dos anticorpos aos vírus, né, de neutralização, de opsonização, fagocitose, o complemento vai sendo ativado, isso tudo vai fazer com que o vírus seja eliminado e nem chegue a desenvolver, tá? Então, esse é o princípio de vacinação. Então, eles têm tentado encontrar o quê? O que você coloca ali? Ou eles têm tentado encontrar uma molécula que seja antigênica, da espícula que seja antigênica, ou o DNA que produz, o RNA que produz algum porção, algum epítopo desse antígeno, inocular isso no organismo e ver qual a resposta que tem. Para isso, são várias etapas, vários momentos que se vive, né? Para fazer essa pesquisa, mas nunca foi feito estudos tão rapidamente como tem sido agora, né? E um dos processos que eu estava falando agora é que de uma proteína isolada, no caso da espícula, a gente pode falar dela, né? Que é a grande, que eles têm visto que anticorpos protetores têm surgido ali, é essa espícula. Então, eles fazem o sequenciamento da molécula, faz um DNA recombinante, quer dizer, volta um pouco mais. Para você produzir uma proteína, você precisa do DNA. Eles sabem a sequência de proteica, então você pode fazer a sequência de DNA. Fazem essa sequência de DNA, insere isso num plasmídio, que é um outro DNA maior, que você tem ali, aquela possibilidade de pôr dentro de uma bactéria, você põe dentro da bactéria, a bactéria vai começar a produzir esse antígeno. E esse antígeno você pode retirar. À medida que essa bactéria vai reproduzindo, ela libera esse antígeno, vai produzindo esse antígeno, você retira isso através de técnicas de proteômica e você tem um antígeno em quantidade e insere isso no organismo diretamente. Ou então, o que esse antígeno vai fazer? Ele é específico para aquele relacionado à espícula. Então, ele vai produzir ou vai ser gerado um anticorpo que é específico para ele. Então, esses anticorpos produzidos vão ser neutralizantes. O que é isso? É um anticorpo homólogo. É um anticorpo que foi produzido especificamente para aquele antígeno. Aqui, nesse caso, só para dar um exemplo, olha, esse antígeno número 1, mostrando aqui que esse anticorpo é capaz de interagir com esse epítopo desse antígeno. E tem um outro anticorpo que ele não interage. Ora, esse aqui vai formar um complexo e esse complexo aqui pode ser eliminado. Isso aqui vai ser neutralizado. Por outro lado, você pode produzir um anticorpo que seja heterólogo. O que é esse anticorpo heterólogo? Heterólogo é aquele que não vai reconhecer aquele epítopo principal. Então, isso aí não é um anticorpo neutralizante. Então, anticorpos heterólogos, eles vão formar um complexo? Deformam, mas ele não vai ser neutralizante. Muitas vezes o que acontece é que o vírus, esse anticorpo interage com o vírus, mas ele consegue, naquele momento da invasão, a força do anticorpo não é suficiente para ficar ligada, ele consegue se ligar ao receptor da célula, esse anticorpo é afastado e o vírus entra na célula. O vírus até utiliza esse anticorpo porque tem receptor na célula para o anticorpo. Então, ele consegue até aproximar mais da célula, mas na hora de entrar, ele consegue entrar pelo mecanismo que ele tem, tá? Então, isso daí até perigoso quando você tem anticorpos heterólogos, assim, é o que acontece na dengue. Você tem a dengue tipo 1, depois você tem anticorpos contra o tipo 1. Você pega o tipo 2, você tem anticorpos, mas eles são heterólogos, eles vão ajudar a ter uma invasão maior. Tá? Aí pode ter dengues que se complicam mais. Então, por isso que é tão importante achar esses anticorpos que são homólogos e sejam neutralizantes, né? Aqui, um outro aspecto, agora falando especificamente da Covid, nós temos uma coisa que eles viram. A primeira coisa que eles viram foi essa transferência passiva de anticorpos, né?
eles viram que o plasma de pessoas que tiveram a doença, elas tinham anticorpos, cicatriz sorológica, e quando você tirava o sangue dessa pessoa e inoculava, tirava o plasma, né, tira as células sanguíneas e deixava só o plasma, inoculava em outro paciente, o paciente tinha melhora em 48 horas. Isso aí, eles começaram a usar esse plasma convalescente, usava o plasma da pessoa que já estava bem, que se convaleceu, e usava em outras pessoas. Qual é a desvantagem disso? Era muito fácil, se fosse só pegar de uma pessoa, passar para outra, né? Então, tem todo um processo de biotecnologia para fazer isso. Envolve tempo, envolve pessoa, envolve recursos humanos, recursos materiais. E quantas pessoas precisam, quantos. Então, isso daí se torna inviável na dimensão que a doença está acontecendo. A gente pensa assim, mas de 5% que estão ruins, mas imagina 5% de toda a população, né? Vocês já ouviram, cansaram de ouvir falar esses dias sobre isso. Então, imagina você ter plasma convalescente de pessoas que já foram curadas, para tratar esse plasma, para colocar em outra pessoa. Então, mas eles estão tentando fazer isso como uma forma agora até que se conheça uma vacina ou uma terapêutica melhor, né? O que foi muito interessante, muito falado, talvez vocês já tenham ouvido falar, foram esses nanocorpos contra o coronavírus, né? Que foram esse estudo que realizaram, desculpa, gente, esse estudo que realizaram em lhamas. É um estudo que eles fazem com camelídeos, que no caso aqui utilizaram a lhama, desde 1989, que eles estão estudando na Universidade de Bruxelas, na Bélgica. Eles têm estudado esses nanocorpos, porque esse animal, ele produz um anticorpo que é uma fração muito pequena, que ele, na verdade, é 25% só do anticorpo normal. E eles viram, eles já fizeram teste relacionado a SARS, MERS e ao HIV, eles têm estudado muito esse anticorpo. E agora eles resolveram estudar na COVID, né? Então esses animais foram inoculados com esse vírus, né, com o coronavírus, e depois foram feitas a coleta das células de defesa deles, depois de um tempo. E eles observaram que eles pegaram, né, os linfócitos e eles conseguiram isolar anticorpos desse animal e viram que tinham também frações protetoras. E, na verdade, eles trabalharam com esses nanocorpos e viram que eles fizeram o sequenciamento dessa porção, viram que eram protetores, isolaram, fizeram o sequenciamento, viram como é que era a sequência de aminoácidos, da sequência de aminoácidos fizeram a sequência de DNA, e então eles fizeram isso, inseriram isso aqui dentro de uma bactéria, isso aqui foi multiplicando, e você tem, então, o produto final que está aqui dentro, que é essa molécula aqui. E quando eles colocavam isso na cultura e viam que havia impedimento do vírus invadir as células. Então, foi a primeira coisa que eles viram, assim, muito significativa, e que essa porção era contra aquela espícula, né? E do coronavírus. Então, isso foi um achado muito importante que eles fizeram. Diante disso, eles viram, bom, tem possibilidade de ter anticorpos protetores, então eles fizeram uma das coisas, tem, gente, mais de 100 estudos sendo feitos só relacionados à vacina. Então, eles foram, lógico que são as hipóteses que estão sendo formadas que pode existir a vacina, né? Tem a possibilidade de fazer a vacina. Uma das coisas que eles viram é que no macaco rhesus, quando eles eram reexpostos, eram infectados e reexpostos ao vírus,
depois de um certo tempo, havia produção, eles retiravam e conseguiam ver que tinham produção de anticorpos neutralizantes. Você consegue fazer isso no laboratório também, retirar essas células, colocar cultivo de vírus, você já deve ter visto esses dias também. O vírus vai ser cultivado dentro das células e você consegue ver, quando você coloca o anticorpo ali, que esse vírus não vai desenvolver, não vai invadir novas células, e a gente consegue ver isso na cultura, né? Então, eles viram isso. Outra coisa que foi essa perspectiva de vacina, eles têm tentado fazer vacinas de DNA e de RNA. Como? Ao invés de chegar e fazer o recombinante da proteína, eles param na sequência de DNA e tentam inocular esse DNA como para ele entrar dentro do organismo, no maquinário da célula, e lá na própria célula, não mais na bactéria, vai eliminar, vai haver a produção, né, do DNA, o RNA mensageiro, e vai fazer com que haja a produção da proteína, a síntese proteica, e ela é eliminada. Isso aqui vai uma célula dendrítica, né, que vai apresentar isso para o linfócito T. O linfócito B também pode ver isso. E o que vai acontecer? Vai estimular a resposta do organismo. Essa resposta estimulada, vão existir aquelas células que são de memória. E ali, então, vai ter a possibilidade de um novo contato. Quando tiver contato com o vírus, você tem a presença de células já com memória e que vão rapidamente responder e não deixar que haja uma exacerbação da clínica e consequente doença, né? Aqui, então, nós temos uma outra possibilidade, que é o RNA. Esse RNA é também inserido na célula e vai também sintetizar a proteína e gerar essa resposta. O que acontece nesses ensaios, que eles têm tentado superar e melhorar, é colocar uma cobertura lipídica nesse RNA para que ele não se perca ao ser colocado, inoculado dentro do organismo. E o DNA, eles também têm tentado criar poros na membrana através de correntes elétricas aqui para aumentar essa inserção do DNA na célula. Então, nós vamos ver que eles têm feito alguns tipos de vacina com isso. Aqui, só para vocês terem uma ideia, os tipos que podem ser feitos de vacinas, eles podem utilizar, é um trabalho que a Fiocruz fez, pegando todos os trabalhos relacionados, projetos de vacinas para a Covid. Então, eles colocaram em 4 grupos, né, de vírus, vetores virais, ácidos nucleicos e a base de proteína. Então, você pode pegar um vírus inativado, enfraquecido e fazer vacina. Aqui nós temos uma quantidade, olha, mostrando que aqui, quantidade de trabalhos, né, relacionados. Aqui, vetores virais, ele pode ser replicante ou não replicante, você pode atenuar esse vírus. A gente vai ver que até um grupo aqui do Brasil tem utilizado esses vetores virais. E ácido nucleico, aquele que eu acabei de falar para vocês, pode ser feito de DNA ou de RNA, e a base de proteínas, que são aquelas recombinantes. Você descobre qual a proteína que produz um anticorpo, que o anticorpo interage, que é protetor, então eles tentam fabricar essa proteína de forma recombinante. Inocula na bactéria um plasmídio que contém o DNA, e essa bactéria vai começar a produzir essa proteína, e você retira a proteína e inocula no hospedeiro para que ele tenha uma memória, tá? E aí responda bem quando tiver em contato com o vírus. Então, isso daqui é só para mostrar quais têm sido mais desenvolvidas. Aqui, ó, relacionadas às proteínas e a esses vetores virais. Os anticorpos monoclonais protetores, tem um grupo, uma professora pesquisadora que está fazendo esse trabalho, é a professora doutora Ana Maria Moro, do Instituto Butantan. Ela tem tentado isolar anticorpos monoclonais neutralizantes de pessoas que já foram infectadas e que curaram, tiveram doença e foram curadas. Ela pega essas células B da pessoa e vê os anticorpos que elas estão produzindo e vê se esses anticorpos têm a capacidade e eficiência para neutralizar o vírus. E
é uma tentativa de produzir em grande escala esses anticorpos e utilizar como terapêutica, né, no tratamento da doença. É uma possibilidade, parece que tem começado a ter resultados promissores. E aqui nós temos também, falando de vacinas, tem algumas principais, a vacina do RNA mensageiro 1273, que é a tal do Biologic, Modern Biologic, né, o laboratório, que eles têm utilizado o RNA mensageiro, e eles já estão na fase 2, com 600 voluntários. Nós temos fase, quando você passa para o teste em humanos, tem fase 1, fase 2, fase 3. Fase 1, você usa um pequeno grupo de pessoas, a fase 2, um grupo maior, e todos são controlados, e a fase 3, você já faz milhares de pessoas para ver qual que é a resposta que obteve. Então, aqui, eles estão na fase 2, com 600 voluntários, com segmento do código genético do vírus, tá? Essa vacina, INO 4800, ela é da Inovio, né, dos Estados Unidos, é uma injeção direta de DNA, que eles cultivam DNA e inserem esse DNA. Esses vetores, por exemplo, eles colocam isso junto com um outro vetor ou uma outra um componente para carregar essa parte do DNA, coloca isso no organismo, o sistema imune vai reconhecer ou vai produzir essa molécula, e essa molécula vai ser reconhecida por linfócitos B, e o linfócito T também pode se tornar ativado. Então, eles estão achando que vai ser promissor. Vacina AD5-nCoV, essa é da CanSino Biológicos, da China. Eles têm feito isso, eles pegam um adenovírus como vetor e inserem o gene da proteína da superfície do coronavírus. Eles têm falado que também ela é promissora. A outra vacina, LV-SMRNP, de célula dendrítica, né, eles pegam células dendríticas modificadas por meio de vetores viais lentivirais. Então, eles pegam esses genes, inserem nessas células e avaliam essa resposta e tentam buscar uma resposta imune que seja efetora. Aqui nós temos a vacina do Instituto de Wuhan, né? Ela é uma vacina inativada, foi feita com está sendo feito com partículas do vírus, e eles estão naquela fase, da primeira fase com humanos, né, 96 voluntários, com 3 faixas etárias que receberam a injeção, e eles vão avaliar, eles vão ver qual que é a resposta que eles vão ter, eles analisam para ver se os anticorpos fazem teste em laboratório, aqueles testes que vocês vão ver na aula de testes imunológicos, né? Então, eles testam para ver se houve uma resposta, uma formação de anticorpos, e se essa formação é suficiente. Essa vacina, CHADOX, né, é de Oxford, do Instituto Jenner de Oxford. Ela é uma vacina recombinante, né, que é uma versão atenuada de um adenovírus, e esse vírus foi alterado e ele vai expressar essa proteína do coronavírus, que é a espículo. E o Brasil vai participar com 2.000 voluntários, né, que não adquiriram a doença, lógico, e vai ser desenvolvida através, aqui no Brasil, a cooperação será com a Unifesp. E isso saiu essa semana, que o Brasil vai participar dessa parte do projeto, né? E nós temos uma vacina aqui, que são vários grupos, né, do Brasil, da UFMG, a USP, Fiocruz, Instituto Butantan, que é o vírus influenza atenuado, né, com o gene da spike, da espícula, né, do SARS-CoV-2, e que tem gerado anticorpo neutralizante. Eles já viram que o anticorpo faz um ensaio in vitro, obtiveram resposta boa com isso, e esse vírus influenza, ele será o vetor, e a vacina, ela é em aerosol. A ideia que o professor Gazinelli, da UFMG, estava dizendo, é que a ideia é fazer um aerosol e tentar com que esse vírus atenuado, carregando esse gene, possa ser inoculado na mucosa
do nariz, né? E ali, nessa imunidade local, impedir uma invasão via nasal, porque esse vírus, ele não se reproduz. Ele é atenuado e ele não se reproduz e ele vai ficar ali gerando anticorpos neutralizantes. E a fase atual que eles têm feito e que está com testes promissores ainda não é em humanos. Eles estão fazendo testes em camundongos, mas eles estão muito animados com essa vacina. E diante disso tudo, a gente viu um pouco quem são os anticorpos, como eles podem atuar, como eles podem responder no organismo. Diante disso, como você pode procurar esses anticorpos e assim gerar, como é importante a memória, né? Tem que ser antígenos que gerem memória no organismo, que estimulem linfócitos B, linfócitos T. Então, mas se a perspectiva de resultados, a gente tem um texto, né, que fala de Provérbios, que fala que muito saber entristece a alma. Então, quanto mais a gente conhece de vacina, de resposta, das coisas que acontecem no laboratório, a gente se anima com muitas coisas, mas a gente questiona muitas outras coisas. E no caso, a gente questiona, caso exista essa possibilidade de vacina, por quanto tempo ela vai produzir proteção? Nós estamos falando de um RNA sofre muita mutação, um vírus de RNA, e nós podemos cair no modelo da vacina do H1N1, né, que tem que refazer todo ano essa vacina, ou então, se talvez, né, não se consiga reproduzir ou estimular, mas, enfim, nós torcemos para o melhor e acho que vamos caminhar, né? Mas, diante disso também, essas vacinas com RNA e DNA, qual é a possibilidade de realmente elas serem inseridas nas células do hospedeiro, né? Certa vez eu vi que um trabalho, eles estavam começando a fazer isso, há um tempo atrás, eles precisavam de 200 inserções para conseguir uma inserção dentro da célula, quer dizer, você precisava de 200 replicações amostras do DNA entrando na célula para que uma se estabelecesse. Então, assim, você pensando em termos de quantidade de material, de produção, é uma coisa muito extensa, muito grande, né? E outro aspecto que seria a produção de uma dose por pessoa, serão 8 bilhões de doses. Imagina o que é produzir isso. Então, tem que ser uma produção muito bem estruturada, escalonada, cada país, por isso que a gente torce para que o Brasil produza logo a nossa, né? Porque cada um vai começar pelo seu país, não adianta, e nós torcemos para que assim seja feito e que tenha bons resultados. Basicamente era isso que eu tinha para falar e desejo a todos boas perspectivas de resultados do simpósio e das vacinas. Obrigada.